Muito bem. Vamos continuar o estudo do nosso título Crédito Tributário, analisando agora as garantias e privilégios do crédito tributário. Garantias e privilégios do crédito tributário. Ora, minha gente, eu vou pedir para o Vitor passar isto legal, o Vitor já se adiantou lá, colocou o slide na posição que a gente queria. Garantias e privilégios do crédito tributário. O crédito tributário, ele goza de várias garantias, vários privilégios com relação a outros créditos. Mas estas garantias estão previstas no CTN e outras normas também. No entanto, no CTN, o legislador fez uma baita de uma confusão, misturou garantias com privilégios, com preferências, botou tudo numa sacola só, mexeu. Então nós vamos destrinchar esses artigos 183 até o 193 do CTN, vamos destrinchar em garantias propriamente ditas e preferências do crédito tributário, fazendo com que esse estudo fique didático, organizado, que não foi o que o legislador fez. Então, vamos ver esses dois grandes grupos que nós vamos passar a estudar a partir de agora. O que o legislador chama de garantias e privilégios, nós vamos estudar como garantias propriamente ditas, que estão nos artigos 183 a 185A e 191 a 193 do CTN, são as garantias propriamente ditas, e vamos estudar as preferências do crédito tributário, que estão nos artigos 186 a 190 do CTN. Esta sim, uma parte bastante alterada com o advento da atual lei de falências. Muito bem. Voltando para mim, então, diante dessa divisão didática das garantias e privilégios, vamos começar com as garantias propriamente ditas, desde o artigo 183 até o artigo 185A do CTN. Então vamos começar com o artigo 183, que determina, em outras palavras, que as garantias que estão no CTN não são necessariamente as únicas. Outras podem estar previstas em outras leis. Vamos lá, vamos conhecer o artigo. Artigo 183. A enumeração das garantias atribuídas neste capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram. Então, estas garantias que estão aqui não são necessariamente as únicas. Nós podemos ver, por exemplo, que na lei de falências existem outras, no próprio Código de Processo Civil. Portanto, não são necessariamente as únicas. Mas olha esse parágrafo importante. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza deste nem a da obrigação tributária a que corresponda. Muito bem. O que significa isso? Ora, o que é um crédito? Eu preciso explicar esse detalhe para que você entenda esse parágrafo único. O crédito quirografário é um crédito que está muito abaixo na hierarquia dos créditos, por exemplo, a serem pagos num processo falimentar. O crédito quirografário é um dos últimos a serem pagos, porque não tem garantia nenhuma, não tem fiança, não tem aval, não tem garantia nenhuma. Quirografário. Quiro é mão. Grafia pela mão, só tem a assinatura do devedor. É um crédito quirografário, só tem a assinatura do devedor. Ok? Crédito quirografário. Muito bem. Então, o que acontece nesse caso específico? Se um credor quirografário, que não tem garantia nenhuma, consegue uma hipoteca para garantir a sua dívida, a natureza da obrigação se transforma. Deixa de ser quirografária para ser crédito com garantia real, crédito hipotecário, que tem uma garantia real, um bem garantido. Isso é fantástico para o credor, porque ele sobe na hierarquia dos créditos, porque os créditos com garantia real serão pagos bem antes que os quirografários.
Então observe que essa garantia atribuída ao crédito do indivíduo alterou a natureza da obrigação, que era quirografária, passou a ser com garantia real, hipotecária, maravilha. Mas isso não acontece no direito tributário. Então, se um crédito tributário, se há um crédito tributário, é atribuído uma garantia qualquer, um imóvel, por exemplo, como garantia, isto não altera a natureza da obrigação, ela continuará sendo tributária. Ao contrário do crédito do direito privado, porque no crédito do direito privado, uma garantia atribuída ao crédito quirografário o transformou em crédito com garantia real e subiu na ordem de preferência. O crédito tributário não. Qualquer garantia atribuída ao crédito não altera a natureza da obrigação, ela continua sendo tributária. Ok? Esse é um detalhe muito importante no que diz respeito ao estudo das garantias do crédito tributário. Muito bem. Mas agora vamos começar a primeira garantia propriamente dita. Essa garantia propriamente dita está no artigo 184 do Código Tributário Nacional, que diz respeito aos créditos, muito bem, diz respeito aos bens absolutamente impenhoráveis. Bens absolutamente impenhoráveis. Vamos ler o dispositivo e depois explicar esse artigo 184. Vamos lá. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e rendas de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Absolutamente impenhoráveis. Ora, voltando para mim, muito cuidado, minha gente. Bens absolutamente impenhoráveis. Não confundam com expressões semelhantes. Para que não possa responder pelo crédito tributário, não possa ser penhorado bem para quitar uma dívida tributária, ele tem que ser AB, SO só, LULU, TATA, absolutamente impenhorável. Cuidado com expressões semelhantes como cláusula de impenhorabilidade, cláusula de inalienabilidade. Todos respondem. Só não respondem os AB, SO só, LULU, TATA, absolutamente impenhoráveis. Tem que guardar essa expressão. Absolutamente impenhorável, para não confundir com cláusula de impenhorabilidade, que responde, cláusula de inalienabilidade, ônus reais, não interessa. Então, só não respondem aqueles bens ou rendas que a lei os declare absolutamente impenhoráveis. Mas dentro desses bens absolutamente impenhoráveis, nós precisamos conversar vários detalhes com relação ao fato de um bem absolutamente impenhorável não poder responder pela dívida tributária. Em primeiro lugar, os bens absolutamente impenhoráveis são aqueles definidos pela legislação, pelo Código de Processo Civil, né, e outras leis extravagantes, que trazem bens absolutamente impenhoráveis. Né? Por exemplo, os instrumentos de trabalho de um indivíduo são bens absolutamente impenhoráveis. Se você não tem... se você os tirar, como é que ele vai produzir para pagar? Né? Retrato de família, anel nupcial, as tensas, pensões, são bens absolutamente impenhoráveis. A casa em que o indivíduo mora, reside, mas neste caso específico nós temos que olhar um aspecto muito importante. Então, dentro desse conceito todo, vamos lá, vamos continuar. Baseado no artigo 184, vamos conversar sobre o fato de que os bens absolutamente impenhoráveis são os únicos que não podem responder pelo crédito tributário, e vamos ver agora que existem algumas exceções. Porque nessas exceções, os bens, mesmo sendo absolutamente impenhoráveis, poderão responder sim. Vamos lá.
Lembrar que a Lei 8.009 de 90, o Borbinha lembrando, em seu artigo 3º, inciso 4, e o Código Civil, em seus artigos, no seu artigo 1515, tratam dos bens de família e de sua impenhorabilidade. Ora, minha gente, então o que é que determina a Lei 8.009 de 90? O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Ora, voltando para mim, então vamos imaginar o seguinte: o indivíduo tem uma casa onde reside e deve imposto de renda à Receita Federal. A Receita Federal não pode penhorar a sua casa para quitar a dívida tributária. Mas temos exceções e vamos conhecê-las agora. Vamos lá. Na sequência da Lei 8.009 de 90, o artigo 3º determina que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de ação civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido, olha o inciso 4º, para cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Minha gente, em função do imóvel familiar. Ora, olha que detalhe importantíssimo. Se o tributo for incidente sobre o próprio bem, por exemplo, IPTU sobre a casa, taxa de coleta de lixo sobre a casa, contribuição de melhoria incidente sobre a casa, neste caso, mesmo sendo absolutamente impenhorável para outras dívidas, essa casa poderá ser penhorada pela Fazenda Pública Municipal. Então vamos imaginar o seguinte: o indivíduo deve ISS ao município. O município pode penhorar a sua casa para quitar a dívida tributária? Não pode. Mas se ele deve IPTU incidente sobre a casa, o município pode penhorar a sua casa para quitar a dívida tributária? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Nós temos que combinar, portanto, o dispositivo, que é o artigo 184 do CTN, com o artigo 3º, inciso 4º da Lei 8.009 de 90, para que a gente chegue a essa conclusão acertada a respeito da possível penhora de um bem, mesmo sendo a única casa do indivíduo, desde que o tributo seja incidente sobre esse próprio bem. Vejam como é importante esse aspecto. Mas tem alguns outros detalhes. Vamos lá. O Código Civil determina no seu artigo 1715 que o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou de despesas de condomínio. Então, observe novamente que o Código Civil, indo ao encontro, né, do que determina a Lei 8.009 de 90, também determina que, se o tributo for incidente sobre o próprio bem, poderá sim ser penhorada a casa, muito embora seja a única do contribuinte. Ora, então, minha gente, observe que neste caso das garantias e privilégios, não dá para você estudar somente o código, nós temos que combinar outros dispositivos. E vamos olhar uma decisão jurisprudencial com relação a esse tema. Vamos lá. Imóvel que, pertencente à sociedade comercial que serve de residência para os sócios, penhorabilidade, porque a caracterização do bem de família supõe que a propriedade seja da entidade familiar. Ora, observe, portanto, que o STJ determina que, se o imóvel pertence à sociedade, ele poderá sim ser penhorado. Voltando para mim, porque neste caso específico o imóvel não é unidade familiar, é de uma pessoa jurídica, aonde mora a família, mas o imóvel da pessoa jurídica que pode ser penhorado para dívidas quaisquer, inclusive tributárias. Vejam que aspecto importante, o taradão vai colocar lá na hora da prova. O imóvel aonde mora
os donos da empresa pertencente à empresa pode ser penhorado para quitar uma dívida de imposto de renda? Pode. Ok? Muito importante esse detalhe, todo ele relativo ao artigo 184 do Código Tributário Nacional. No nosso próximo encontro, nós continuamos o estudo das garantias e privilégios do crédito tributário. Até lá.